Eu quero que você abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, no capítulo 20. Capítulo 20. Se você me perguntar qual a mensagem que eu mais preguei nas Escrituras, eu confesso que seria difícil de dizer, ou quem sabe até mesmo lembrar. Mas essa é uma mensagem que já preguei muitas vezes. Muitas vezes. E essa história tem para a gente uma bênção muito grande. Queria que baixasse um pouco o meu retorno aqui. Uma bênção muito grande, porque nós vamos aprender nesse texto como orar nos momentos difíceis. A gente passa a nossa vida por momentos de prazer, de alegria, de muita felicidade, mas também a gente passa por momentos muito difíceis. Situações terríveis nós enfrentamos. E como é que a gente deve orar? Como é que a gente deve orar numa hora como esta? Eu gostaria que você está em casa aí, ficasse com a sua Bíblia aberta, abrisse a sua Bíblia. E se você puder pegar um papel, uma caneta, fazer anotações, isso é muito bom, porque o bico da caneta sempre foi a melhor memória. Capítulo 20, e nós vamos lendo no decorrer da explanação. O rei Josafá era um dos reis de Judá, e ele enfrentou um dia terrível. Muita gente acha que é fácil ser rei, é bom estar no governo, as pessoas pensam no poder, na influência, no prestígio, mas se esquece dos dias difíceis que o rei tem que enfrentar. Então eu quero ler os primeiros versos que diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. 3 nações, 3 povos se juntaram para fazer guerra contra Josafá, contra Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é En-Gedi, ou En-Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Veio gente de todas as cidades de Judá. Quando essa notícia chegou a Judá, que uma grande multidão vinha contra ele, o rei, então, diz a Bíblia que ele teve medo. E quem é que nunca teve medo? Quem é que nunca teve medo? E o medo aqui não é de assombração, o medo é de uma guerra. De 3 povos inimigos de Judá, que vinham bem motivados para riscarem Judá do mapa.
Vieram para matar os homens, para saquear o povo, aquela nação, para levar cativas as mulheres e os jovens para ser escravos, e eles faziam coisas terríveis. E Josafá, quando soube dessa notícia, diz aqui o texto que ele teve medo. Ele teve medo. O rei Josafá teve medo. Mas ele fez uma coisa que é muito importante nesta hora. O que é que diz a Bíblia? Ele decidiu, diante do medo, ele decidiu o quê? Buscar o Senhor. Meus irmãos, o que é que nós devemos fazer numa hora terrível, numa hora difícil, em que o medo toma conta de nós? É para tomar a mesma decisão que Josafá tomou, que foi buscar o Senhor. Ele então decidiu buscar o Senhor e ele proclamou um jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? Quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é socorro bem presente na tribulação. E vieram pessoas, não é? Gente de todo lugar de Judá para buscar o Senhor. Aí no verso seguinte, diz assim: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Ele não orou de qualquer lugar. Ele não orou de qualquer jeito. Ele se pôs em pé. E ele se pôs em pé onde? Na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Aquele era um lugar central e simbólico. Diante da casa do Senhor. E diante do povo, no pátio. E ele disse. Então começa a oração de Josafá. Eu quero que vocês prestem atenção à oração deste homem de Deus. Como é que ele orou? Como é que ele colocou as suas palavras diante do Senhor? A primeira coisa na sua oração, ele então diz diante de quem ele está. Com quem que ele está falando? Quem é o Senhor Deus a quem ele se dirige? Ele começa a expressar não só o seu conhecimento, mas a sua confiança, a sua fé. Porque a oração, meus irmãos, não é um ato de desespero. A oração é um ato de fé. A oração é um ato de confiança. A oração é um ato de esperança. E ninguém pensa que vai para diante de Deus churumingar e churumingar, achando que Deus vai ter pena e ver tantos churumingos e vai ter penas e etc. Não, o Senhor não se move por pena. O Senhor disse, o meu justo viverá da sua fé. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então ele começa a oração dizendo quem é o Senhor. Olha o que é que ele diz. Ó Senhor, Deus de nossos pais. Quer dizer, o Senhor é o Deus de nossos pais. Ele não está aqui se dirigindo a uma pessoa qualquer ou uma aparição, nada disso. O Senhor não é o Deus... o Senhor é o Deus dos nossos pais. Ele diz, não és tu Deus nos céus? Quem é Deus nos céus? Só o Senhor.
E ele diz assim: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? O Senhor não é o soberano? O Senhor não é aquele que tem o domínio? Olha onde ele está mexendo na sua oração. Olha o caminho que ele está andando na sua oração. Não é o Senhor que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está o quê? A força e o poder. E não há quem te possa resistir. Lá vem aquela grande multidão, 3 povos. E eles estão marchando contra Judá. Judá não está lá correndo para fazer espada, para fazer isso, fazer aquilo. Não está arrumando gente, preparando exército. Judá, o que é que se fez naquela hora? Jeito estranho de fazer guerra. Reuniu o povo diante do templo do Senhor. E ele começa a orar e falar com Deus: Senhor, o Senhor é o Deus dos nossos pais. O Senhor é o Deus dos céus. O Senhor é quem domina sobre todos os povos. A força e o poder estão nas tuas mãos, e não há quem possa resistir ao Senhor. Meus irmãos, nos momentos difíceis nós precisamos crer e enxergar quem é o nosso Deus. O inimigo, quando se levanta contra nós, quando se levanta contra a nossa casa, quando se levanta contra a nossa saúde, quando se levanta contra os nossos filhos, quando se levanta contra o nosso ganha-pão, ele vem como rio descendo ladeira abaixo, mas nós precisamos crer que do nosso lado está o Senhor, o Deus dos nossos pais, o Deus dos céus, aquele que domina sobre os povos, aquele que tem nas suas mãos a força e o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele vai para o segundo passo na sua oração. Primeiro, ele declara quem é o Senhor. Agora, ele vai mexer com o Senhor num outro aspecto, porque isso é muito interessante. Ele vai agora falar sobre a promessa de Deus. Meus irmãos, o Senhor gosta quando nós nos aproximamos dele, movidos e motivados por suas promessas. Senhor, eu estou falando isso com o Senhor porque o Senhor disse que o Senhor faria assim, assim e assim. Senhor, eu estou me dirigindo a Ti nessa situação porque o Senhor falou. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para... Ele disse, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E Josué falou, nenhuma palavra falada por Deus por boca de Moisés caiu sem que se cumprisse. Então ele foi lá na promessa do Senhor. Olha o que é que ele diz. Veja aí na sua Bíblia. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Não foi o Senhor que tirou os moradores dessa terra e deu essa terra a Israel e a Abraão e a sua descendência? Abraão, que é o teu amigo? Nós não estamos aqui nessa terra porque o Senhor a deu a Abraão. O Senhor fez a promessa, o Senhor cumpriu, somos filhos de Abraão, estamos aqui na terra. Não foi o Senhor que nos trouxe para cá, não foi o Senhor que nos deu essa terra. Meus irmãos, o inimigo muitas vezes vem em cima de você e vem dizendo, você não é nada, você não é isso, você não é aquilo. Estufe seu peito, você é filho de Deus. O sangue do Cordeiro está na sua vida, seu nome está escrito no livro da vida. Você tem os anjos do céu à sua volta, Deus está ali com você, Deus tem feito promessas. Ele disse que quando você passasse pelas águas você não iria afogar, quando você passasse pelo fogo você não se queimaria, porque Ele está com você. Nós temos promessas, irmãos, nós temos promessas. Eu amo quando Paulo fala, quem fez a promessa é fiel, Ele é fiel. Então aqui Josafá, ele diante de uma situação terrível como aquela, ele agora está lembrando o Senhor, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor fez uma promessa.
O que é que ele quer dizer? Esse pessoal vem quebrar a tua promessa. Terceiro lugar, ele diz, continuando o texto, assim, eles, os filhos de Israel, têm morado nela, têm morado nessa terra que o Senhor prometeu a Abraão e a sua posteridade, e nela edificar um santuário ao teu nome, dizendo, e ele estava diante desse santuário, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, e nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Lembra quando Salomão fez esta oração, no dia que ele dedicou o templo? E o que é que o Senhor disse? Meus olhos estão abertos, meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Eu ouvi a tua oração. E se o povo fizer, como você disse, a aliança está feita. Noutras palavras, Josafá, diante daquele dia terrível que ele estava enfrentando, 3 povos vindo contra ele, ele lembra o Senhor tem um contrato com esse povo, o Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor disse que quando viesse a fome, a peste, o juízo, a espada, e nós nos apresentarmos diante do Senhor nessa casa, o Senhor nos ouviria e o Senhor nos livraria. Irmãos, diante dos dias difíceis, das coisas terríveis, nós precisamos lembrar que Deus tem uma aliança conosco. E Jesus disse, e essa aliança no meu sangue, foi selada no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, olha bem, ele fala, quem é o Senhor? Olha a promessa que o Senhor fez, olha a aliança do Senhor conosco. E agora? E agora? E agora? Ele continua dizendo assim, e agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade. Olha bem, não vem expulsar da nossa casa, da nossa terra, da tua propriedade, porque essa terra é tua, e o Senhor deu essa terra a Abraão e a sua posteridade, da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? O Senhor vai ficar quieto? O Senhor não vai fazer nada? Meus irmãos, quando ele ora desta maneira, o que é que ele está dizendo, Senhor? Senhor, essa guerra não é nossa. Eles não estão vindo aqui contra nós. É a guerra do Senhor. Eles estão vindo contra o Senhor. Eles vêm aqui para desfazer o que o Senhor disse. Eles vêm aqui para quebrar a promessa e a aliança do Senhor. Estão aqui para dizer que tudo o que o Senhor falou não vai valer de nada. Eles vão nos vencer, vão nos derrotar, vão nos matar, vão levar nossas mulheres, vão levar nossos filhos, vão levar nossos bens, nossas riquezas, vão saquear tudo, vão destruir a nossa nação. E se eles fizerem isso, eles estão desfazendo tudo o que o Senhor fez. Irmãos, é preciso que nós tenhamos essa compreensão de que a peleja que nós enfrentamos, meus irmãos, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. O que é que o Senhor Jesus disse? Me tragam suas cargas, venham a mim, todos vocês, sobrecarregados e oprimidos, entreguem para mim. Tem gente que fala assim, a cruz, eu estou carregando uma cruz, meu fardo, meu isso, meu aquilo. Coloque-se na minha mão, me entrega. A pessoa, porque minha luta, eu estou enfrentando uma luta, e isso. Coloca essa luta nas mãos do Senhor.
Você é filho, Ele é seu pai, Ele é o seu guarda, Ele é o seu sustento, Ele é o seu amparo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu abrigo, Ele é o seu pastor, Ele é quem cuida de você. Então coloque isso nas mãos dEle, corra para Ele, porque Ele vai te defender e Ele vai entrar na briga. E horrível coisa é cair onde? Nas mãos do Deus vivo. Em outras palavras, Josafá disse assim: Senhor, quero te dizer uma coisa, eles estão vindo aqui desmoralizar o Senhor. Eles estão vindo aqui invalidar tudo o que o Senhor fez. Nós precisamos saber orar assim, irmãos. Nós precisamos ter essa confiança no Senhor e orarmos dessa maneira. Em vez de a gente ficar com medo disso, com medo daquilo, correndo para aqui, correndo para lá, e desesperado e aquela coisa toda. Espera, confia, aguarda, fale com o Senhor, coloque diante dEle. A Raquel, minha companheira, há 38 anos, né, Raquel? Já passamos por momentos muito difíceis, né, Raquel? Quantas vezes você já me viu desesperado? Você nunca me viu desesperado. Quantas vezes você me viu murmurar? Quantas vezes você já me viu lamentar e queixar da minha vida? Nunca. Mas a Raquel nunca viu quantas vezes eu levantei pelas madrugadas e chorei nos pés do meu Senhor. Quantas vezes eu clamei. Quantas vezes eu já fui ao monte, eu fui num lugar deserto e gritei: Deus, 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 Deus. Porque, meus irmãos, precisamos entender, se alguém vem tocar em mim, para ele chegar em mim, ele tem que passar por Jesus. Se ele vem para me jogar no chão, ele vai ter que jogar o meu Senhor primeiro, porque Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro, é o meu amparo, é o meu pronto auxílio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Josafá expressa a sua humilhação, mas também a sua esperança. Meus irmãos, eu já falei isso aqui, quantas vezes eu já falei isso com Deus? No início dessa pandemia, eu fiz uma artezinha e com texto e joguei ela nas redes sociais. Ele assim, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Quantas vezes falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho condições nenhuma de fazer nada. Eu não sei nem por onde ir, Senhor. Eu não tenho força para essa situação. Eu não tenho, Senhor. E Josafá disse: porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes eu já falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Baseado aqui no que ele disse. E então ele falou assim: mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não temos força para resistir a essa multidão. Eu não sei o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meus irmãos, se nós fizermos esta oração, a lavoura está salva. O Senhor quer ver seus filhos assim. O Senhor não quer ver seus filhos batendo o queixo, frouxando as mãos, batendo um joelho no outro. O Senhor disse: fortalecei as mãos frouxas e os joelhos trêmulos.
As minhas ovelhas já sabem quando vem, pastor, não sei o quê, não sei o quê. Tome tenência. Você é filha do Senhor, você é filha do Senhor. Não é, Águida? Que é isso? Eu estou sem chão. Que história é essa? Um dia um senhor viajando de avião, ele ficou assim bem branco, amarelo. A aeromoça olhou para ele assim e falou: o senhor está com falta de ar? Ele disse: não, eu estou com falta de chão. Estou aqui no ar. Eu estou sem chão. Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Olha o que acontece. Eu vou ler o que acontece. Basta ler, porque a história fala por si mesma. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Irmãos, quando a gente vem para a casa do Senhor, cadê as suas crianças? Cadê a sua mulher? Cadê os seus filhos? Quando Israel foi sair do Egito, Faraó falou assim: vocês vão, mas deixa os meninos aqui. Deixa os meninos aqui. Moisés disse: não vai ficar uma unha nossa aqui. Quando você vier para a casa do Senhor, faça como eles fizeram. Tragam suas mulheres, tragam suas crianças, tragam seus filhos. Olha o que diz a palavra: todos estavam ali reunidos diante do Senhor. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escute com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Irmão, você precisa entender que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E ele disse assim: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor entendeu a oração de Josafá, e o Senhor recebeu a oração de Josafá. Aquela oração mexeu com o Senhor. Nós precisamos fazer orações que mexem com Deus, que mexem com o Senhor. Aí olha o que aconteceu. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Aquela multidão que estava ali em frente ao templo, todos se prostraram e adoraram o Senhor. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz, o quê? Bem alta. E como é que é voz bem alta?
gritando. Eles, os cantores, levantaram e começaram a cantar em voz bem alta, o povo prostrado, adorando, e os levitas levantaram e começaram a cantar ao Senhor. Irmãos, eu confesso a vocês que quando eu chegar no céu, eu vou gastar uma parte da eternidade ali na videoteca celestial, que eu quero ver o vídeo dessa coisa aqui. Eu tenho vontade de assistir isso aqui. Na manhã seguinte, que foi a manhã que o Senhor disse que eles tinham que sair para ir para a batalha. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: olha isso aqui que Josafá disse. Porque, meus irmãos, a gente fala assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Preste atenção. Preste atenção. Olha o que é que Josafá disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão o quê? Seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Creio em Deus e vocês serão seguros. Creio nos profetas e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é que ele fez? Ele colocou o exército todo e na frente do exército ele colocou um grande coral. O exército ia marchando atrás do coral e o coral ia cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna sua misericórdia. E o coral ia cantando: rendei graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, eterna é a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E eles foram cantando e cantando e cantando em direção ao campo de batalha. Lá vinha aquela grande multidão contra eles. No momento que eles começaram a cantar e dar louvores, preste bem atenção. No momento que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. O Senhor pôs uma emboscada contra eles, pois os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado, com os moradores de Seir atacaram e destruíram-se uns aos outros. O Senhor pôs uma confusão no meio deles e eles começaram a brigar entre si e eles se autodestruíram. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Que vitória tremenda o Senhor deu ao seu povo aquele dia. Quando eles chegaram no campo de batalha, que eles foram procurar a multidão, cadê a grande multidão? Aquela multidão não passava de corpos estirados no chão. E Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com quê? Com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande
grande alegria com a vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Como orar nos momentos difíceis? Que o Senhor aplique a sua palavra bendita nos nossos corações, no santo e precioso nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.